Hoje vou ensinar vocês a fazer babka. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aprender a fazer um bolo muito especial que se chama babka. Babka em polonês, em russo, significa vovô. As dobras do bolo da babka parecem muito com uma saia da vovó e disso surgiu o nome antigamente. Depois, com o tempo, esse bolo chegou aos Estados Unidos também e virou um bolo bem comum nas padarias de lá. Durante os anos, eu testei várias receitas de babka e fui pegando cada vez a melhor parte de cada uma, modifiquei um pouco aqui e ali. E hoje em dia, eu posso garantir para vocês que vocês vão conhecer a melhor babka que já comeram. Por isso, vale a pena vocês ficarem comigo até o final. Aproveitem, deem um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos. Assim vocês ajudam o canal a crescer. Vamos começar. Temos 3 passos para seguir agora. Primeiro vamos fazer a massa da babka, depois o recheio e depois a cobertura. Vamos ver os ingredientes. Temos aqui farinha de trigo peneirada. Recomendo usar farinha de trigo italiana, porque o resultado fica ainda melhor. Temos aqui água morna, fermento biológico, pouquinho de sal, açúcar refinado e ovos. Aqui tenho óleo de coco, podem usar também manteiga ou gordura vegetal. A vantagem de usar óleo de coco é que o resultado fica maravilhoso, como se fosse usando manteiga. E a vantagem também é que, para quem não pode comer derivados de leite, é maravilhoso. E também, sim, usar gordura vegetal hidrogenada. Todos os ingredientes, as quantidades e a explicação estão todos na descrição do vídeo. Vamos colocar primeiro os ovos na batedeira. Logo a farinha. Agora, vamos colocar o fermento biológico, o açúcar e a água morna. Vamos bater na velocidade 2 com batedor de massa pesada, uns 3, 4 minutos até formar uma massa pouco dura. Depois acrescentamos o óleo de coco e no final nós vamos acrescentar o sal. Passaram uns 3 minutos, está formando uma massa firme. Vou acrescentar todo o óleo de coco de uma vez. Vamos continuar batendo mais uns 7, 8 minutos nessa mesma velocidade 2. E depois acrescentamos o sal e batemos mais 2 minutos. No total, a gente bate a massa mais ou menos 12, 13 minutos. E a massa tem que ficar um pouquinho grudenta. A massa ficou pronta. Pessoal, tentem acertar as quantidades. Mas se faltou um pouquinho de farinha, essa massa está muito grudenta, acrescentem um pouquinho, mas é melhor acertar as quantidades direitinho. Aqui vamos tirar a massa e colocar numa bacia. Pessoal, a massa é um pouco grudenta e é bom assim. Vamos untar um pouco uma bacia com spray de óleo, colocar a massa dentro e borrifar mais um pouco de spray em cima, cobrir com um saquinho plástico e com um pano limpo. O melhor jeito para deixar ela crescer, a massa, é deixar meia hora na temperatura ambiente e depois uma noite na geladeira. Se vocês querem trabalhar com ela antes, então pelo menos 4 horas na geladeira.
Se usarem antes disso, a massa fica um pouco mais grudenta e um pouco mais difícil de trabalhar. Vocês vão ter que usar muita farinha na mesa para trabalhar com ela, mas também é possível. Então, a melhor maneira agora é deixar ela meia hora fora e logo ela vai descansar uma noite na geladeira. Vamos fazer agora o recheio da babka. Como fizemos massa para 2 babkas, temos aqui recheio para 2 babkas. Aqui temos açúcar de confeiteiro refinado. Aqui, cacau puro de boa qualidade. Eu estou usando o cacau belga. Aqui tenho essência de rum. E aqui, canela, achocolatado e pudim de baunilha. Aqui tem óleo vegetal. Todas as quantidades estão também na descrição do vídeo. Vamos misturar tudo junto. Fazer uma mistura bem uniforme. Aqui está o nosso recheio pronto e vamos fazer a cobertura. Agora vamos fazer a nossa cobertura, que também serve para 2 babkas. Temos aqui água, açúcar refinado e um pouco de suco de limão. Vamos colocar tudo na panela. A água, o açúcar e o limão, ele serve para não cristalizar o açúcar em cima do bolo na hora da gente pincelar. Em fogo médio, vamos cozinhar esse xarope uns 7, 8 minutos até ele engrossar um pouco. Na hora que o bolo sairá do forno, a gente vai passar com pincel esse xarope. Se ele endurecer até aquele ponto, nós vamos esquentar ele mais um pouco para poder aplicar em cima dos bolos. Aqui, pessoal, eu tenho a mesma massa, mas que eu preparei ontem e ela descansou uma noite na geladeira. Vocês veem que ela dobrou o seu tamanho. Se vocês estiverem apertados, não tem nem 4 horas para esperar. Pelo menos vocês esperam ela dobrar o tamanho, só que na hora de trabalhar, como falei, vão usando um pouco mais de farinha, porque ela vai ser um pouco mais grudenta. Antes de dividir essa massa em 2, para fazer 2 babkas, nós vamos preparar a forma. Temos 2 formas de bolo inglês, tamanho 27. Eu acho que entre 27 e 28 centímetros é um bom comprimento de bolo para esse tanto de massa. Vamos cortar o papel manteiga no tamanho um pouco maior de cada uma das formas e colocar a forma aqui em cima, cortar com a tesoura até a entrada da forma, de todos os lados. E ajeitar o papel manteiga dentro. Ficou um pouco alto, podemos cortar um pouquinho. Deste jeito, eu vou fazer a outra forma também. Com as nossas 2 formas prontas, agora vamos pesar a massa e dividir ela
em 2 pedaços iguais. Ok? Eu vou dividir. Temos 2 pedaços iguais de massa. Vamos abrir um depois do outro num círculo e rechear com o nosso recheio. O círculo tem que ser um círculo com diâmetro de uns 35 centímetros. E se a massa estiver grudenta, podemos pôr um pouquinho de farinha. Só que como a nossa massa descansou mesmo na geladeira, ela tende a grudar menos. Pessoal, aqui me deu uns 33 centímetros, é suficiente, que se eu abrir mais agora vai poder rasgar ou ficar fino demais. O importante é que o tamanho está um pouco maior que a nossa forma, porque depois que a gente montar, a babka ela encolhe, vocês já vão ver o que estou falando. Vou dividir aqui com a colher o recheio mais ou menos na metade e vou colocar aqui, metade aqui e metade na outra. Nós vamos colocar o recheio assim, espalhando bem. Estou deixando mais ou menos 1 centímetro no contorno para não derramar para fora o nosso recheio. Isso, mais ou menos uniforme. E agora vamos enrolar. Enrolar assim, justinho, a nossa babka. Nós precisamos cortar esta babka aqui para montar ela, mas como a massa está mole, nós vamos deixar 10 minutos só no freezer, ela e a outra, e aí vamos montar bem facinho. Os nossos rolos de massa descansaram 10 minutos no freezer e agora é a parte mais divertida de montar a nossa babka. Agora que a massa está um pouco mais firme, podemos só cortar ela aqui no meio do rolo, do começo até o fim. A parte que a massa fecha está embaixo, tá bom? Todinho assim. Vamos colocar cada pedaço assim em pé. É mais fácil porque a massa já está mais firme. E olhem o que a gente vai fazer. É só, tipo, trançar essas 2 massas assim. 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 E assim vamos colocar dentro das formas. Vamos fazer a outra. Agora as babkas prontas têm que descansar 1 hora antes de entrarem no forno. Vou cobrir com pano limpo. Daqui 1 hora nós vamos pincelar com ovo e assar no forno. Já passou 1 hora, as babkas cresceram. Olhem como estão bonitas. Vamos pincelar com o ovo. Mexer aqui no ovo. Vamos pincelar, tentar pegar assim as partes mais brancas da massa e assar em forno pré-aquecido 35 minutos em 180 graus. Depois desse tempo, se vocês não têm certeza se está pronto, é só tirar um pouquinho do forno e com uma faca levantar aqui e ver se não tem massa crua.
Vou colocar no forno e quando tirar, na hora de tirar, logo colocamos o xarope em cima dos bolos. Pessoal, as babkas saíram do forno quentinhas. Vamos aplicar com pincel o xarope enquanto estão bem quentinhas. E o cheiro que tem aqui, pessoal, é uma coisa que não dá para descrever. Quando estiverem prontos, vocês vão saber logo só pelo cheiro. Pessoal, o xarope que a gente está aplicando aqui em cima das babkas também ajuda para a durabilidade dos bolos. Eles podem durar uns 3, 4 dias fora da geladeira, bem fechados no saquinho, mas eu duvido se vocês vão deixar mais do que um dia, porque tenho certeza que vocês vão acabar eles antes. Gente, para poder provar os bolos, vamos ter que esperar pelo menos uma meia hora até eles esfriarem um pouco, porque se a gente cortar agora, eles vão ficar densos. Tem que deixar eles esfriarem para ficar mais aerados. O bolo já esfriou, vamos provar. Tirar ele do papel. Olhem como está bonito aqui. Uau, 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 uau. Vamos cortar. Uau, 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 uau. Gente! Vou pegar aqui um pedaço para experimentar. Vejam isso aqui. Além do sabor, o cheiro maravilhoso. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Me sigam também no Instagram, lá vocês vão ver o que mais vamos aprender aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.